Escrito assim: por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Tornando-se os dois uma só carne. Então vamos tentar visualizar aqui a construção de uma família, como que Deus já havia orientado o que seria, como seria a constituição de uma família. Então nós, quando vamos para Gênesis, nós vemos Deus criando o homem, não é verdade? E o homem ali estava, não havia ninguém que lhe correspondesse, não havia, ele olhava os animais ali e falava, tá muito distante, né? Não achou ninguém até que ele sentiu essa necessidade e Deus fez ali a mulher. Gênesis 2 nos conta isso. Homem e mulher, ele os formou. E aqui nós temos a primeira família. A primeira família que existiu foi Adão e Eva. Está ali, né? Então, Deus já desde o início ele mostrou o que seria e como seria essa família. Basicamente, quando nós vamos para o texto bíblico, nós vemos que Deus trata a família como o que nós hoje tratamos de núcleo familiar. O homem, a mulher e os filhos, enquanto em casa. Enquanto em casa, certo? Então, dessa forma, quando nós vamos para esse texto, ele diz, deixa o homem, o seu pai, a sua família, para constituir uma outra família, não é verdade? É assim que é o crescimento, é assim que isso acontece. Então, ele constitui agora outra família. Toda a base do tratamento familiar na Bíblia diz respeito a esse núcleo, certo? Toda a base. Então, quando, por exemplo, nós tratamos de autoridade, ele parte de Deus, Cristo, o homem e a mulher, né? Então, nós temos aqui essa fundamentação. Quando Deus cria a primeira família, ele cria o homem e a mulher. Eu digo para você que se existe algo na palavra de Deus que fale de família para você, isso é o homem, se você é mulher, ou a mulher, se você é homem, que Deus colocou na tua vida, certo? Isso é o que existe de maior proximidade, força, é o conceito exato a respeito de família. O homem e a mulher. E por que Deus ele criou? Nós percebemos que Deus ele criou o homem e a mulher para que algumas coisas existissem ali, necessárias para o homem, necessárias para a humanidade, necessárias para as pessoas. Basicamente, na família, no modelo que nós vemos lá no início de Adão e Eva, nós encontramos identidade, proteção, propósito, certo? Diga assim, identidade, proteção, propósito, certo? Família, ela existe, Deus organizou a família, ele fundou a família com essas três questões, com esses três pilares. Proteção, primeiro, identidade, segundo, proteção. Ah, Cleide, muito bem, tô de olho. Identidade. Deus criou o homem, a primeira coisa que ele fez foi dar o nome ao homem. E foi mostrar ao homem o que o homem era, a semelhança de Deus, não é verdade?
Então, a identidade do homem, ela foi reconhecida em Deus, e da mulher foi reconhecida no próprio homem, a partir daquele momento. Ela se chamou mulher porque do homem foi tomada. Na tua versão, talvez ela se chamou varoa, né? Porque do varão foi tomado. Então, a identidade, ela é estabelecida no lar, na casa. Ali é lugar de identidade. Quem nós somos? Quem nós somos? Ok? Então, na minha casa, eu tenho em Deus a responsabilidade de trazer uma identidade para minha família, para minha casa. Não, nós não somos assim, nós somos assim. Da onde que eu extraio essa identidade? Da palavra, do que Deus me ensina. Tudo isso que nós vamos falar hoje aqui, gente, não é para não cristão. É para quem crê em Deus. É para quem crê na Bíblia, certo? É para quem olha e fala assim, não, eu quero ensinar, educar meus filhos, a minha casa na palavra de Deus. Uma primeira coisa, identidade. Ele fez isso e ele colocou Adão e Eva onde? Num jardim, cercado com rios. Isso fala de proteção. Então, identidade, proteção. E ele deu um propósito para cuidar daquele jardim, certo? Para dar, ter o cuidado do jardim, dar nomes aos animais e encher a terra, que era o que a gente viu semana passada. Propósito. Então, uma família que caminhe bem, uma família que caminhe em Deus, uma família que foque na palavra, uma família cristã, ela tem esses três pilares, assim, na família. Ela caminha com isso. Ela olha para isso porque ela olha para Deus. Ela olha para o propósito de Deus. Então ela fala assim, não, a minha família ela tem um propósito em Deus, ela não vaga à toa. Existe a proteção no lar, certo? Os filhos sabem onde são protegidos, sabem a quem ouvem, a quem tratam, a quem respeitam, a quem prestam contas. Assim também o marido sabe para quem presta conta, a mulher sabe para quem presta conta, porque há o quê? Proteção. Quando que há falta de proteção no lar? Quando não há prestação de conta. Você não presta conta da sua vida. Você já viu aqueles relacionamentos onde a esposa não tem acesso ao celular do marido e o marido não tem acesso ao celular da esposa? Está errado. Totalmente. Porque a esposa tendo acesso ao celular do marido, à vida do marido, às senhas do marido, e o marido da mesma forma com a esposa, isso significa o quê? Confiança e proteção. Eu sou protegido pela minha esposa porque eu me exponho a ela. Ela é protegida por mim porque ela se expõe a mim. Então, proteção. E por fim, identidade. Outra questão, nós trabalhamos. Quem nós somos? Quem você é? Quem meu filho é? Meu filho nossa, tá uma bagunça lá, tô sendo chamado direto lá na escola porque ele é agressivo. Filho, nós não somos assim. Nós não somos agressivos. Não, a nossa família não é. A nossa identidade, eu quero falar para você, nós aqui não somos. Nós sabemos conversar, você está entendendo? Então você vai aos poucos formando, e assim também, o marido e a esposa, em Deus, porque a nossa cobertura é Deus, a nossa autoridade é Deus. Então a esposa,
ajuda na formação do marido e o marido na formação da esposa, para que haja uma identidade em Deus. Não, nós não fazemos dessa forma. Não, nós somos honestos, nós não fazemos desse jeito. Você está entendendo? Então, quem nós somos? Teríamos muito para falar a respeito disso, mas isso é só para mostrar que Deus ele criou uma família e ele colocou na família essa predisposição de crescimento em identidade, proteção e propósito. Poucas famílias hoje têm isso. Uma família, para ela ter isso, ela precisa não somente ser uma família crente, ela precisa ser uma família que busque a palavra de Deus, busque Deus. Não é verdade? Tem várias famílias que são crentes, mas não tem propósito em Deus. Os filhos não têm identidade formada em Deus. Nada. E acaba se perdendo. Então, basicamente, gente, nós temos aqui questão familiar. E aqui nós já vamos precisar colocar esse limite. Homem, mulher, filhos enquanto em casa. Nós temos também o conceito social. O conceito social de família, ele já expande. Então, quando nós falamos família no conceito social, nós já atingimos familiares, não é verdade? Nós já atingimos familiares, nós já atingimos outras pessoas. Então, eu sou da família Teixeira, você é da família, não é verdade? Esse conceito, ele é um conceito social, é uma forma qual nós, no português, principalmente, em outros idiomas, nós tratamos esse vocábulo, essa palavra. Então, isso às vezes dá maior complicação. Por quê? Isso dá maior complicação, porque de repente tudo vira família. Tudo vira família. Vamos lá. Eu tenho, em relação a familiares, eu tenho muitos familiares. Nós temos muitos familiares. Eu tenho uma centena de familiares. E eu preciso trabalhar a identidade com a minha filha. E aonde que eu vou ensinar identidade para ela, se na cabeça dela família é tudo? Onde eu vou ensinar proteção para ela, se ela não tem uma definição correta de família? Não é verdade? Então família, ela avança, ela vai, né? Então quem é família? Você vê o cara, qual que é o teu sobrenome? Meu sobrenome é Teixeira, você mora lá no outro lado do mundo. Então nós somos da família aqui, né? Temos isso. Basicamente, na Bíblia, nós temos família também, e as duas únicas formas que a Bíblia ela trabalha a família é o núcleo familiar e a igreja, certo? Então, a igreja, ela também tem esse aspecto de família, mas como o povo tinha antigamente. Em Israel, eles tinham a família, a casa deles, e a família, a tribo. Certo? O povo. Nós hoje temos família, casa, e família, tribo, igreja, no caso, certo? Então nós temos que ter esse cuidado. Giovanni, mas eu posso falar família? Eu falo família, né? A gente fala família para familiares também, e para as pessoas que a gente conhece, que são, né, os primos de longe. Não tem problema, mas é importante que você entenda que quando a Bíblia trata a família e quando Deus olha para a família, Ele olha no núcleo familiar. Bom, gente? Por que isso é importante, Giovanni? Porque a maioria das pessoas não sabem disso. E aí nós temos muitos problemas. Muitos problemas. Por exemplo, como que a Bíblia estabelece a questão da ordem na família? O homem, Cristo, o homem, a mulher. Mas por não saber isso, o que eles fazem? O que muitas famílias fazem? Tem a sogra, o marido, a mulher,
Quem que manda na casa? Por que muitas famílias terminam por causa disso? Quem manda no lar, a autoridade no lar é o pai, a mãe do bonito. E daí dá briga, porque a autoridade lá, ele não entendeu a concepção de família. E daí o que mas a gente não estava fazendo isso? Não, mas é que a mãe falou que a gente tem que comprar esse em vez desse. Não, mas calma, a gente não tinha conversado antes. Mas é que a mãe... Não. Espera aí. Agora você saiu, o que diz o texto? Sai, né? Sai da tua casa. Deixa o homem pai e mãe. Mas ele ouve mais a mãe do que a esposa. A esposa ouve mais o pai do que o marido. O que vai dar? Problema. Giovanni, mas não é simples isso, capaz. Não, gente, isso é seríssimo. Se não tiver uma definição correta do que Deus pensa sobre família, dá problema. Olha só, o filho deve obediência aos pais. Até quando? Para sempre? Será? O filho deve obediência aos pais até o casamento dele. Depois, ele deve obediência à família dele. Você está entendendo? Ele deve honra aos pais para sempre. Honra para sempre. Mas obediência à sua casa, à sua família. Porque mudou a autoridade. Veja só, eu estava na casa da minha mãe. Até os 29 anos. Eu casei, com 29. A autoridade ainda na minha vida era a minha mãe. E eu devia a ela também obediência. Óbvio, eu já estava um homem formado, eu tinha que conversar com ela. Mas eu devia a ela obediência. Agora, a hora que eu saí da casa da minha mãe, a minha conversa não é mais com a minha mãe. A minha conversa é com a minha esposa. Se a minha mãe não tem um conceito correto de família, ela vai querer concorrer com quem? Com a minha esposa. Ela vai achar que ela ainda tem direitos ali. Ela vai achar que ela pode chegar e fazer o que ela quiser ali, e me dar conselhos e me dar ordens. Não, ela não pode mais. Você está entendendo? Então, Giovanni, isso é capaz. Família, não preciso. Não, o conceito familiar é extremamente importante. E a maioria das pessoas não tem. E por não terem, elas acabam atrapalhando a vida de quem? Dos filhos, às vezes, que estão casados já. E a filha que está casada, o filho que está casado, fica ali dependente de quem? Do pai e da mãe. Ele fica dependente em tudo. Não, mas o pai, preciso de dinheiro. Não posso te emprestar. Porque agora você tem a tua casa, você tem a tua vida, você tem a tua família. Eu posso te ajudar. Eu não sei o que fazer, eu posso te dar um conselho, mas é você e o teu marido, você e a tua esposa que vão conversar. Posso te dar um conselho. Agora, vira o quê? Conselheiro. Não é mais uma palavra de ordem. Não é mais. Então, gente, muitas famílias se acabam porque não tem estrutura de família, não sabem o que é família. Então, e daí, como não sabem o que é família, os filhos têm dificuldade com relação ao quê? A autoridade. Não sabem a quem ouvir. Não sabem quem ouvir. E daí ele fala assim, mãe, eu posso comer isso? Não, filha. Ele chega, tio, eu posso comer isso? Pode.
O tio deixou. Por quê? Porque na concepção dele, tio e mãe têm a mesma autoridade. Mas é família, filho. Você está entendendo? Nossa, ele chega, o tio falou não, daí ele vai pro vô. Vô, eu posso comer? O que isso tem? Bagunça. É bagunça. Certo? Então, aqui veja como é forte essa questão. Então, assim, gente, Giovanni, mas eu casei a minha filha, mas eu casei a minha filha com um cara que, puxa vida, não é bênção, não é bom, cara, é difícil. E aí? Tenho para te dizer que você tinha até o casamento para poder ajudá-la. Da forma como você gostaria de ajudar hoje, no caso. Depois que casou, ela tem que enfrentar. Mas ela tinha que ter escolhido o melhor. Talvez você tinha que ter ajudado ela a escolher a melhor. Mas depois que casa, meu irmão, minha irmã, é ela e o seu. Mas veja como é importante a questão do casamento. Veja como é. Veja como é importante você casar bem tua filha, você casar bem teu filho. Veja como é importante isso. Olha só. A gente vai falar sobre educação de filhos ainda. Mas algo importante para a gente já pensar é que os filhos, nós não educamos eles para serem nossos filhos. Você não ensina seu filho a ser seu filho, né? Não é esse teu princípio. Você precisa ensinar teu filho a ser o futuro marido da tua nora. E a tua filha a ser a futura esposa do teu genro. Porque o teu filho, ele não é para você. O teu filho é para a tua futura nora. E a tua filha é para o teu futuro genro. Difícil para nós, né, Cristiano? Eita vida, já pegou aqui. Mas é isso. Então, a tua esposa, você fala com ela, você trabalha com ela como alguém que vai ficar a vida inteira do teu lado. O teu filho, a tua filha, você ensina, você trata com ele como alguém que vai sair da tua casa para constituir outra família. Você está entendendo? Ele vai constituir outro lar. Então é assim que você trata ele. Você ensina, você educa com esse princípio, com esse olhar. Muitos pais e muitas mães criam o filho para si, como se eles fossem ficar a vida inteira com eles. Não cria para si. Pelo menos não deve criar. A questão do parentesco é uma das dificuldades maiores que existem nas famílias. E eu lembro que uma vez uma pessoa abriu uma dificuldade qual ela estava tendo entre os familiares. Ela falou: Giovanni, eu não sei o que fazer, porque aqui na nossa família, né, vendo familiares, assim, tem muitos casos de o pai e a mãe bancarem o casamento, a casa, sabe? Ajudarem. Por que às vezes os pais eles ficam ali colocando dinheiro ainda na vida dos filhos? Muitas vezes, não, obviamente, tem exceções, mas muitas vezes, porque ainda eles querem ter voz. Eles querem ter ainda controle. Não é verdade? Gente, quanto a minha filha estiver dependendo de mim aqui financeiramente, não é verdade? Então eles querem ainda ter voz, ter controle, ter domínio. Ter domínio. Querem ter isso. E a verdade é que a autoridade sobre os nossos... Eu sei
que a minha autoridade sobre a vida da Lisbela é até o dia que ela casar. Ela vai sair e ela vai constituir outra família. E nesse dia, eu tenho que estar ciente que a minha missão foi cumprida como pai até ali, até aquele momento. E agora a autoridade dela, depois desse dia, não será mais minha. É difícil para nós? Claro que é. Mas eu tenho que ter essa consciência. A autoridade vai ser do marido dela. Então, Giovanni, meu marido puxa vida, ele é meio bananão, ele não, sabe, não é, ele não casou com ele, minha querida, meu filho, agora peça para Deus, para ajudar você com ele, peça que Deus, por isso cuide na hora de casar, né? Não pensasse antes, oi? Eu falo para mim, eu orei. Se ele não orou. Então, até agora é a tua, porque a Bíblia diz: não se separe. Se você se separar, então vai ficar sozinho. Mas não se separe mais. Depois que casou. Depois que você casou. Então, como é que dizer esse conceito de separação e tal, se leão meio biblicamente assim, primeiro, separação e divórcio, a Bíblia não aconselha e a Bíblia entende que é errado. Separação e divórcio é errado. Separou e divorciou, vai ter consequências ruins. Vai ter. Sempre vai ter, certo? Hoje, o que nós fazemos? Hoje nós estamos em um mundo onde a maioria das pessoas, a maioria das relações já vem de divórcios, e a maioria. Cheguei numa sala de aula 10 anos atrás, perguntei quem aqui tem os pais separados. A maioria levantou a mão. Então é normal hoje separação. O que não é normal hoje é o casamento. Mas o que isso traz? Isso traz sérias consequências. Seríssimas. Consequências ruins. Principalmente para quem? Deus ajude, né? Não tem misericórdia. Principalmente para quem? Para os filhos. Principalmente para os filhos. O marido sai de casa, arruma uma mais novinha, a mulher sai, arruma um cara mais rico. E quem nessa história é prejudicado são os filhos. E não só os filhos, mas futuras famílias, futura geração, vai acontecer para frente, daí sim, complicado. É complicado. Então, por isso que existe. Sempre que uma pessoa me procura e fala em relação à separação, eu sempre deixo claro para essa pessoa. Parece que é a melhor solução, mas nunca é a melhor solução. Nunca é. Sempre o problema depois é maior. Sempre é. E a gente tem que tratar, a gente está nesse mundo, né? Tem que acudir, tem que tratar, tem separação, e daí sai da igreja, daí não consegue estar na mesma igreja, daí o filho já não vem para a igreja, não sabe para onde vai, coitadinho, e fica aquela situação, aquela bagunça, fica tudo aquilo. Então você vai casar, quem não é casado aqui? João não é casado, Nicole ainda, o resto tudo casado. Não casou ainda, pense bem com quem você vai casar, porque vai ser a autoridade no teu lar, certo? Vai ser a pessoa com a qual você vai, de fato, se comunicar. O que é honra? Fala para mim o que é honra. A gente entende honra como algo errado. A gente entende honra primeiro como elogiar. Quero honrar o pastor aqui, lembra aquela parte, né?
eu quero honrar o pastor aqui, eu quero dar um presente para ele, quero elogiar ele, quero falar alguma coisa bonita, né? Entende honra como isso, gente. Honra não é isso. Tá? Honra não é. Isso é elogio. Honra é além disso. Eu honro a minha mãe, não quando eu obedeço e dou ouvidos para minha mãe. Eu honro a minha mãe quando eu dou ouvidos para minha esposa. Você está entendendo? Ela pode até se sentir, nossa, mas o Giovanni preferiu a esposa do que eu. Sim, eu estou honrando a minha mãe. Está vendo? Porque eu estou cumprindo com a palavra de Deus. Eu estou cumprindo com o ensino da palavra de Deus sobre isso. Então, às vezes isso, né? O meu filho não está honrando. Ele está honrando se ele está desobedecendo o princípio da palavra de Deus. Agora, não significa que é a obediência em tudo, fazer tudo o que quer, né? E fazer tudo o que o pai quer, tudo o que a mãe quer. Então, agora nós temos uma questão aqui também a ser trabalhada. Se a Bíblia define família como o homem e a mulher, já é família. E aí, quem se separou e vive sozinho, no caso? O que a Bíblia diz? Primeiro, que deve ser acolhido pelos seus, deve ser cuidado pelos seus, pela parentela, ou se não pela igreja. Então a Bíblia fala dos órfãos e das viúvas. O que os órfãos e as viúvas precisavam ter? O quê? Auxílio, cuidado, proteção. Então esse caso tem sim, né? E nós precisamos estar atentos, estar antenados nisso. Pessoas que entre a tua família, né, família ampla, estão desamparadas. Tem alguém, não? Tem alguém que está que não tem marido, que está separado, que está sozinho? Cabe aos familiares, sim, esse apoio. Cabe aos familiares a ajuda. Os familiares não fazem esse papel, 2 Timóteo. 1 Timóteo 5,16. Quem deve fazer é a igreja. Por isso que havia uma mobilização lá em Atos para atender órfãos e viúvas. O que é o órfão? É aquele que não tem o pai nem a mãe. O que é a viúva? É aquela que não tem o marido. Interessante que eram os que eram frágeis. Perceba que o viúvo não tinha problema, porque naquela cultura o viúvo podia trabalhar e se virar, e avançar, e crescer, e conquistar, e ir embora. Então existe esse cuidado que precisa ter. Vamos falar sobre mães solteiras. Mãe solteira, seja viúva ou seja separada. O que a Bíblia nos ensina? Iniciando nos familiares, o que há? Apoio, ajuda, até às vezes financeira, entendeu? Um cuidado precisa existir. Não dando conta a igreja, para você ver quanto é importante. Agora vamos entrar em outras questões e envolvendo isso que o Hamilton falou. Hoje nós temos muitos divórcios, não é verdade? Então a Bíblia fala, não divorcie, não separe. Há separação. E daí há outro casamento. Então nós temos pessoas aqui que são casadas pela segunda vez. Temos aqui vários. Viu, Hamilton? Está confirmado aqui, né, que eu tinha falado, né? Muitos são casados pela segunda vez. E aí?
E aí, quando você casa pela segunda vez, você traz para dentro da tua casa quem? Uma pessoa que vai constituir com você o quê? Família. E os seus filhos? Deixa eu falar um negócio para você. Mas quando a Bíblia fala de padrasto e madrasta, a Bíblia está falando de autoridade como o pai e como a mãe. Não há uma diferença, ó, isso daqui é o padrasto. Ele tem um pouco menos de autoridade. Não, está constituindo família, ele tem tanta autoridade quanto o pai. Não, só que Vamos lá. eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Uma curiosidade na Bíblia condena divórcio, separação e divórcio, entendeu? Uhum. Vamos ver que primeiro Timóteo, né? Que fala assim que a igreja tal deve cuidar de separar, com essa igreja. De repente a Bíblia está falando de separação. É que assim, não é para separar, né? Mas separou, o que a gente vai fazer? Daí tem que cuidar, né? Vai existir. Porque vai existir. Então, tem que ser, já foi. Deus já estava prevendo já que ia acontecer. Não, já existia na época. Ele fala assim, ó, não separe. Mas separou, vamos acudir, né? Separou, vamos acudir. Vai ter as consequências, né? Então, a gente não vai abandonar daí, né? Vai expulsar, dizer agora aqui não pode, aqui só pode gente que não. Vamos acudir. Mas aqui, na verdade, quando o texto fala, o texto está falando para uma cultura judaica. E os judeus, eles não separavam. Então, por isso que eles falam viúvas. Não separam ainda. Não separam ainda. Então, por isso ele trata como viúva, né? Ele então, tanto que eles tratam sempre como viúva, né? Não como separada. Não como separada. Ai. Então é isso. Então, padrasto e madrasta. Qual que é o grande problema que a gente vê? A gente vê em várias ocasiões. A mulher, ela traz um homem para dentro de casa. Esse homem, ela quer que ele seja marido dela, mas não pai dos filhos. Ah, não, então ele pode ser o teu marido, mas não pode ser o teu pai, o pai dos filhos, quer dizer. Como assim? Quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa onde ele pode se relacionar com você, mas ele não pode educar também os seus filhos? Gente, dá uma confusão enorme. Por isso que padrasto, tanto que nós somos filhos adotivos de Deus. Essa é a nossa... Deus nos adotou, mas Ele nos chama de filhos. Nós somos filhos dele, não por adoção. Então, o padrasto, ele é pai como se estivesse adotando aquele filho para ele. Ele é filho. E nessa casa, o que precisa existir? Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher. E os filhos estão debaixo da autoridade. Mas daí o homem vai repreender os filhos, a mulher fica o quê? Fica brava. Fica brava. Pô, quem que é você para repreender o meu filho? Mas calma, é só teu filho. Como que funciona? Aí já são consequências do divórcio, entendeu? O que nós fazemos com isso? Nós tentamos acudir, tentamos trabalhar caso por caso, ajudar. Mas a verdade é que constituiu família precisa ser respeitado. Precisa ser respeitado. Giovanni, mas ele é um ótimo marido, mas um péssimo pai. Então você vai ter que ensinar ele a ser um bom pai, porque ele vai ser pai.
Ele vai ser o pai dos teus filhos, vai fazer esse papel de pai. Ah, mas daí tem o pai que está lá fora. Tem o pai que está lá fora e tem o pai que está ali dentro. Veja como é difícil, né? Mas eu tenho casos, tem casos aqui que os filhos, eles olham para o padrasto, reconhecem como pai. Não, ele é meu pai. Porque a mãe ensinou isso para ele. Se ele é bom marido o suficiente para você, ele é pai suficiente para os teus filhos. Então você tem que encarar. E veja que legal, gente, porque essa pessoa que escolheu você, mulher, para estar com você, ele deu um passo também de aceitar a tua família. Pelo menos é isso que deveria ter acontecido. De dizer sim não só a você, mas de dizer sim à tua casa, à tua família. Por isso a ele respeito. Lembra semana passada que nós falamos que para o homem a maior dificuldade é a falta de respeito. Agora como que ele vai viver em um lar onde o filho faz tudo o que quiser e ele não pode chegar no filho? Ele não pode educar o filho. Ele não vai conseguir. Não vai dar certo. Tem um caso, uma vez a gente estava trabalhando, que a mulher trouxe para casa o homem. Já foi errado, porque sabe, não teve tempo, nem conheceu direito, mas já trouxe para casa. Ela tinha 2 filhas ali, ela falou: elas são minhas filhas, não são tuas. Então, bom, esse cara vive, que família é essa, né? É uma coisa, não existe isso, está vivendo um negócio maluco aí. Para dar problema é muito rápido. Então, assim, tá dentro de casa, gente, pai, ensine teu filho, tua filha a tratar o padrasto e a madrasta com honra, certo? Com respeito, obedecendo. Ó, filho, ele é teu padrasto, mas é como teu pai, certo? Ouça ele. Eu posso ir lá corrigir ele? Claro, não só pode, você deve ir lá corrigir. Tem que ir lá, né? Então nós temos isso aqui. O que acontece também, uma outra situação, o pai não, eles casam e o filho já cresceu. O filho já é um adolescente, jovem, 18 anos. Gente, o que acontece? A mãe dele, que até então estava tudo bem, agora é de outro. Vários problemas em relação. Veja como o divórcio geralmente dá problema. Por isso que fala não se divorcie. Então dá problema daí. Como que você coloca uma coisa? Você colocar na mente de um adulto a questão da família. Outra coisa é colocar na mente de um adolescente, de um jovem. Aquela pessoa ali, sim, é um representante paterno dele. Sai fora. E quando a mãe leva um piá para casa? Já viu isso também? Não? A mãe, ela tem 40 anos, ela tem um filho de 20 e leva para casa um de 25. Acontece muito. A você aconteceu? Na verdade, eu vejo também essa questão. Você teve representante paterno na tua vida? Assim que você olha e fala assim, ele foi o pai, seu avô. Olha só, gente, interessante aqui, ó. Por exemplo, numa situação igual a tua, posso pegar como exemplo? Uma situação como a tua, onde havia uma, que não era viúva, mas uma separada, né? E ele, o que aconteceu? O familiar representou o pai. Quando a minha mãe e meu pai se separaram, minha avó já pegou eu para criar, entendeu? Uhum. A minha avó. Essa que vem comigo na igreja, às vezes. Ah, sim, entendi. Ela é que... Uhum. Veja só, e muitas vezes acontece isso. Se a avó, vamos pegar a situação, a avó pega, acontece várias vezes também, a avó pegar o filho para criar. Deixa eu falar a verdade para vocês aqui. Na verdade, em verdade eu vos digo que a avó e o vô que estão criando são os pais.
Eles estão fazendo o papel de pai. Porque pai, gente, não é o que gera. Pai é o que faz o papel de pai. Entendeu? É isso. Até Então, hoje chamava mãe. exatamente. E Tem tio, no caso, eu chamo de irmão. sim, porque conviveu. Exatamente. Então é isso. E é isso de fato. Então a tua honra de pai e mãe, provavelmente você pode atribuir a eles, porque foram eles que fizeram esse papel, entendeu? Então o que nós trabalhamos? A Bíblia trabalha com o lar perfeitinho, mas ela trabalha também com o desorganizado. Desorganizado no sentido de desordem, deu problema, deu separação, deu divórcio. O que nós fazemos agora? Agora nós fazemos isso, agora nós fazemos aquilo. O que é importante? O importante é nós sempre olharmos para o original, entendeu? Então o que é o original? Original, homem e mulher, família. Deus constituiu filhos enquanto na casa, debaixo da autoridade. Isso, esse é o original. Giovanni, mas eu estou no 10º casamento. Tá, então para, respira. Agora chega de casar. Para, respira e o marido atual qual você está, vamos lá, a partir dele agora, começa do zero, né? Vamos pensar que ele é a autoridade sobre a tua vida e vocês sobre os filhos, certo? Situação também outra aqui, o filho saiu de casa, deu 18 anos, saiu, certo? Alinhou o pé. E daí? E daí? Continua sendo filho, mas ele já é adulto e responsável. Ele saiu da tua casa, ele saiu do teu lar, certo? Então agora você vai, como pai, vai ajudá-lo, você nunca vai deixar de ser filho, né? Nunca vai, mas ele tem a responsabilidade dele agora. Não manda mais também. Existe, a Bíblia nos dá algum momento legalidade para o divórcio, para a separação? Um apenas, que é o adultério. Né? O adultério, ele é esse... Adulterou, a mulher... O homem adulterou, a mulher está livre. O homem... Essa parte é difícil, porque daí o homem acaba... Né? Ou quem adulterou, ele sempre acaba sofrendo a consequência maior. Então essa é a legalidade que a gente tem. Uma família tóxica é uma família que vai chegar nesse ponto. Eu acredito, né? Depende. Não vai chegar. Ainda assim, a Bíblia não aconselha separar, em nenhum momento. Mas uma pessoa que não crê em Jesus, gente, é uma pessoa que já não tem nada aqui, entendeu? Uma pessoa que está longe de Cristo, uma pessoa que está longe do Evangelho. Isso aqui que a gente está falando são princípios para quem crê em Deus e para quem busca uma família em Deus. Então, uma família onde não se suportam, não se dão. Cara, como assim? Você tem Deus no teu coração, você busca Deus, você frequenta uma igreja, você faz um curso como esse, se envolve, você vai atrás, você não suporta, então é uma coisa errada. E essas pessoas, normalmente elas não fazem nada para melhorar. O tóxico já parte disso. Eles não buscam. Eles já estão numa situação, num ambiente onde já está ruim, já não está bom, já está ruim. Mas é difícil, Zé, porque assim, já tive muita vontade de dizer assim, se separe lá, irmão, saia dessa vida, mas quando eu vou para a palavra, eu não tenho esse respaldo, sabe? Eu não tenho. A palavra, ela não dá margem para separação. Chega no ponto desse, por mais que seja cristão, às vezes Sim. O que a Bíblia nos fala, o que a Bíblia nos conta querem separar, separa, se achar que é melhor separar, separa, mas não casa. Fica assim. Vive só junto, só no caso. Eu penso da seguinte maneira. Vamos imaginar um casal, relacionamento
tóxico, difícil, se separam. A instrução para ambos é fique separado. Mantenha assim como está. A mulher vai manter como está, porque ela está ligada ao marido ainda. É uma aliança que ela não fez com o marido, é uma aliança que ela fez com Deus e com o marido. Mas se esse marido resolver ter uma outra família, aí eu já imagino que ela está liberada. Porque quem quebrou e quem desistiu primeiro foi ele. Tem que ficar torcendo então aí. Fazer o quê? A Bíblia fala assim que a aliança do homem e da mulher é uma só carne, eles se tornam uma só pessoa diante de Deus. Então é muito forte isso, certo? E na verdade, gente, a gente está num contexto que já está tudo, porque o casamento, agora eu vou atrapalhar um pouquinho mais a vida de vocês. O casamento, ele não é o que nós fazemos hoje. A gente acha nessa cerimônia no civil, no religioso, né? Isso na Bíblia não é casamento. Nem tinha isso. Sabia que não tinha? Lá na época de Jesus não tinha casamento civil, casamento religioso. Isso nós fazemos hoje obedecendo a nossa Constituição, a nossa lei. Como que era o casamento antigamente? Relação. Passou a noite. Passou a noite, já ligou. Está casado. Tanto que casamento vem da palavra o quê? Sabe não? Acasalamento. Acasalamento. Então, agora, veja que tamanho de complicação. Pense, né? Não sei como você foi a tua vida amorosa até aqui, mas veja o tamanho da misericórdia que Deus tem de nós. Né? Porque a vida amorosa de alguns teve muitos acasalamentos. E tudo isso, gente, trouxe uma aliança ali, que deve ser posta diante de Deus, pedido a misericórdia de Deus, porque a verdade é que o casamento ele se dá no ato conjugal, é ali que se dá. Né? As pessoas se preocupam muito com o civil, com o religioso. Algumas pessoas, engraçado, né? A pessoa ela compartilha a mesma cama, a mesma cozinha, se relacionam, dividem as coisas da casa. Você chega, vocês são casados? Não. Como assim? Não, a gente não é casado ainda. Não, mas como assim? É tipo, a tua vida não conta tanto quanto aquele papel que vai ficar lá vocês são casados. Tua vida está me falando muito mais do que o teu papel. E algumas ainda estão pensando se vão casar. O que é isso? Então, é aí que está, né? Então, gente, o que nós devemos fazer? Levar com seriedade essa questão. A Bíblia trata de forma bem séria mesmo. Quando nós vamos para a palavra, separação nunca é o caminho. Nunca é o caminho mesmo. Jesus deu essa questão, mas veja só que né, nós estamos falando sobre adultério, né? Gente, adultério normalmente cai nas costas do mais fraco nessa área. E normalmente o mais fraco nessa área quem é o homem, tá? Normalmente cai nisso. Mas nem sempre é só isso. Existe uma raiz. Obviamente o homem foi lá e errou e vai colher as consequências. Mas a mulher já não dá mais bola um bom tempo. Perdeu o interesse, não ajuda o cara. Não estou dizendo que por isso é culpa da mulher, mas você está vendo que foi todo um contexto que levou o cara. Não é só uma. Né? Então, gente, assim, vamos resumir hoje aqui falando a respeito do que nós temos na família e a importância de nós definirmos o nosso lar.
independente de como você fale para ele, se você trata ele como família, como núcleo familiar, a Bíblia, quando ela trabalha conosco, ela trabalha dessa forma. Ela trata a família como homem e mulher, e filhos enquanto ali. Então, nessa questão, a importância de você rever a autoridade, a importância de você mulher, entender que na tua casa o teu marido tem a maior voz, e não o teu pai ou a tua mãe. E você, homem, entender que a tua esposa tem voz superior do que o teu pai e da que a tua mãe. Você está entendendo? Entender que ali é suficiente. Ali, o núcleo familiar é suficiente para que vocês caminhem bem, sem a dependência de fora. Certo? Então, essa é a nossa questão. Muitas famílias se destroem porque não sabem o conceito, não trabalham a ideia, não entendem a forma correta de ser família. Não entendem o que é família. Muitos filhos são perdidos na bagunça, não sabem quem obedecer, não sabem que voz ouvir, não sabem para onde ir. E vivem largado, não tem estrutura e não tem ordem familiar. Amém, gente? Entendido? Em resumo, nós trabalhamos a partir daí, falamos de padrasto, falamos de órfãos e viúvas, falamos falamos das pessoas que podem te ajudar ou não dentro disso. Amém.